tem temas que sempre é bom a gente trazer à tona e pensar. Porque às vezes a gente caminha no automático e às vezes quando nós pensamos sobre determinadas coisas da nossa vida, ou a gente faz que nem o salmista lá, pede para Deus sondar o nosso coração, a gente vai ver as intenções que estão escondidas por debaixo de determinada atitude, certo? Isso em todas as áreas da vida. E quando nós nos perguntamos qual é o motivo da nossa obediência a Cristo, quem quer ser obediente a Cristo? Quem quer ser fiel a Deus? Tem gente que não levantou a mão aí. Brincadeira. Né? Todo mundo quer ser, né? Ser fiel a Deus. Todo mundo. Eu quero ser fiel a Deus, eu quero ser obediente a Deus. Por quê? E é isso que nós vamos tentar entender. Paulo, ele vai trabalhar desse assunto, você pode abrir lá em Romanos, né? Na verdade é um assunto que são vários locais, várias passagens, mas aqui tem um versículo, a gente poderia ler toda essa sessão aqui, do 1 ao 17, porque no final também Paulo vai dizer que nós somos filhos. E a filiação, ela é muito importante para o nosso entendimento da obediência. Então, nós vamos ler só os primeiros versículos. Eu gostaria que você pudesse fazer a leitura em casa também dos demais versículos, ok? Portanto, agora já não há para os que estão em... Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo... E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas nós vivemos... Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nos dá a direção agora, Pai, sobre esse tema, que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, que nós realmente tenhamos um entendimento, Pai, do que é a obediência, a fidelidade, e que isso esteja alicerçado, Pai, na nossa verdadeira identidade, e não em barganha, não em favor, não em legalismo. Então nos ajuda a entender essa palavra. Isso só pode acontecer pela ação do Santo Espírito nas nossas vidas. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então... essa pergunta, ela é muito importante, como eu comentei, porque muitas vezes a gente vai ser obediente com medo da punição. Se eu não for obediente, vai me cair um raio na cabeça. Ou eu vou bater o carro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E há um princípio, preste muita atenção, tá? Há uma certa verdade nisso. Porque Deus é o nosso Pai, e como bom Pai, Ele disciplina seus filhos. Há uma certa verdade aqui, mas não é aquele Deus irado que está só ali olhando e se eu pisar fora da bola ele vai largar um raio. E às vezes a gente tem essa mentalidade. Também a gente não deve ser obediente só para aliviar uma culpa de consciência. Então eu sempre estou, a minha fé parece que ela vai estar sempre baseada ali no medo, na culpa, ou para eu me sentir digno. Como que eu sou bom, né? Eu devo ser, dentro dos apóstolos, se eu estivesse lá, eu ia ser os 3 que Jesus mais gosta, certo? Ninguém nunca pensou isso, né? Porque muitas vezes a gente quer ser obediente para ser digno. Então eu vou ser obediente para ser aceito. E vocês entendem que é bom? Qual filho não vai querer ser obediente? Qual filho não quer agradar o pai? Qual filho não quer ser digno, né, do amor do pai, de dizer, olha que legal? Quem gosta de sentir culpa? Então, isso são verdades também, mas qual que é o problema?
que entre a obediência e nós há um espaço que muitas vezes nós acabamos negociando com Deus. E isso é uma coisa da nossa cultura, tá? Da nossa cultura, que foi nos ensinado que se nós formos bonzinhos, boas obras, eu vou ter o direito ou o acesso à salvação. Não é assim? Então, na minha cabeça, eu sempre explico isso no Abismo Ligado, porque é difícil às vezes as pessoas entender que nós não somos bons. Amém? É difícil sair esse amém, né? Nós não somos bons. Agora, você tem que cuidar qual a régua que você mede. Tu está dizendo que eu não sou bom, Joe? Né? Daqui a pouco vai voar o celular. Quando a gente... Pensa assim comigo rapidinho, tá? Quando nós medimos algo, nós precisamos usar uma medida, uma régua, um padrão, certo? Esses copinhos aí deve caber o quê? 50 ml. É um padrão que é feito para caber esses 50 ml. Quando eu digo que eu sou bom, eu estou usando qual padrão para medir? Hã? Qual o padrão que eu uso para dizer que eu sou bom? Porque se eu estou usando o padrão do mundo, e é isso quando a gente diz que é bom, a gente olha para esse mundo caído, que está acabado, e a gente vê assassinatos, guerras, roubo, um monte de coisa ruim. E a gente diz, diante dessa realidade, eu sou? E eu acredito, sabia? Eu acredito que todos nós somos bons diante dessa realidade. Mas quando eu mudo a medida, quando eu mudo o molde, aos olhos de Deus, eu tiro a régua do mundo, agora eu vou colocar a régua de Deus. Eu sou bom? A Bíblia afirma que todos nós somos pecadores, né? Todos nós pecamos. E por causa desse entendimento, né, a gente então vai querer ganhar os céus. Então, se eu sou pecador, né, eu vou tentar conquistar os céus por meio de nada disso. Deus, Ele olha para a nossa situação e Ele diz, eu te salvo, eu te liberto, e a partir da salvação, da libertação, eu passo a fazer coisas boas. Vocês entendem como é o contrário? Só que é essa a nossa mentalidade. Por isso que muitas vezes ainda a gente está preso nessas questões para buscar a salvação, ou para ser obediente. E a gente precisa entender, a condenação, por isso que nós estamos na ceia, ela já foi resolvida, não há mais condenação. Paulo vai falar isso nos primeiros versículos, né? A gente já está livre. Não há mais condenação sobre nós. Então a cruz, e a gente olha para a mesa do Senhor, ela não é simplesmente uma coisa que Jesus deixou bonitinha para a gente fazer. A cruz foi substitutiva. Essa palavra, deu para entender? Resumo, era nós que devíamos estar na cruz. O pecado é sério. Quando o judeu do Antigo Testamento, ele fazia o sacrifício, ele passa a fazer de uma forma mecânica e automática, tá? E não é assim. Tá tudo bem aí, gente? Que bom! Isso é maravilhoso, né? Muito legal, gente. Muito legal. O que a gente precisa entender, tá? É que a gente não está mais em dívida nesse sentido da salvação. A culpa já foi tratada, a dívida já foi paga e a sentença foi executada, né? Era para sermos nós na cruz. Lembra? Desde Gênesis. Porque se nós comemos do fruto, a condenação era a morte. E é algo sério. O salário do pecado é a morte. Entendeu? Por que a gente ainda tenta pagar essa dívida?
Muitas vezes a nossa obediência ela está atrelada ao que eu preciso pagar, eu preciso fazer alguma coisa para que Deus me aceite. E aí a gente vai para 2 tipos de obediência, um pelo medo da punição, ou para a tentativa de receber bênção, né? Aquela ansiedade espiritual e essa sensação de que parece que eu estou sempre devendo para Deus. Mas a obediência verdadeira, ela parte do pressuposto que eu já fui salvo, e essa é uma verdade, e a partir dessa salvação eu sou grato. E quando tu tem esse entendimento, tu se livra do peso, e aí tu passa a ter alegria. Alegria em Cristo, tu vai ter segurança na tua identidade, tu vai ter um desejo de agradar. O amor é a motivação. E aí participar da celebração não vai ser um peso. Participar do célula vai ser uma alegria. Você servir em ministério vai mudar. Você buscar ser obediente não vai ser um fardo que foi colocado em cima das tuas costas. Vai ser uma resposta à gratidão. Por quê? Nós somos filhos, não somos escravos. Agora, se não há condenação, não há licença para pecar. Então eu posso fazer qualquer coisa? O povo lá da igreja de Coríntios pensava isso. Então se eu estou salvo, eu posso pecar à vontade. A graça nunca produz libertinagem. Um cristão salvo vai buscar santidade. Não tem como. Lembra a frase famosa de Spurgeon? Se você pegar um porco e uma ovelha e você dá um banho nele, bonitinho, quem volta para a lama? A ovelha não, porque ela já foi salva. A lama não é um ambiente natural dela. Ela não vai voltar para aquele local, tá? Então a graça, ela nunca produz a libertinagem. E a pergunta que muda tudo, né? Você tem servido a Deus para acalmar uma consciência culpada ou movido pela alegria de um filho redimido? Pensa aí no teu dia a dia. Ou as tuas motivações, né? E aqui, gente, que nós devemos entender quem nós somos diante de Deus. É uma mudança de mentalidade. Vai para Romanos 12 lá, ó. Só rapidinho, tá? Versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim, ó. Não, mas, para que? Peraí, se eu sou obediente, né? Eu estou experimentando, então, a vontade de Deus para a minha vida, né? Se Deus está me dizendo qual é o melhor caminho para seguir, eu estou seguindo isso, eu estou experimentando a vontade de Deus. Mas peraí, ela é boa, agradável e perfeita. Eu estou experimentando isso na minha vida? Eu vou conseguir experimentar isso no início do versículo, quando eu entender o que eu tenho que transformar a minha mente. Não é mais uma mente olhando para as coisas físicas, é uma mentalidade mudada, é uma mentalidade não de escravo, é uma mentalidade de filho. Lembra dos 10 mandamentos? O que Deus faz primeiro, antes de dar a lei dos 10 mandamentos? Ele liberta o povo da escravidão. E após a libertação, então, ele dá a sua vontade para o povo. Por isso que quando nós entendemos isso, a gente não tem mais a identidade de escravo, a gente vai ter a identidade de filho. Eu sou filho. Se eu sou filho, eu não sou devedor, eu sou herdeiro. E sobre a justiça, eu não sou mais réu, eu não estou sendo condenado. Eu fui justificado pela cruz de Cristo. E a minha motivação, ela não vai ser mais culpa, não vai ser mais um medo, ela vai ser gratidão, ela vai ser amor. O que move a gente é isso, não é? Eu brinco que muitas igrejas, elas têm a teologia do cagaço, né?
Se você não fizer, você vai para o inferno. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Se não você... E qualquer coisa ruim está atrelada à obediência. E você cria o quê? Um ambiente de escravo. Onde há escravidão não há liberdade. E a gente tem que se libertar dessas coisas, né? Então, quando eu me liberto disso no meu relacionamento com Deus, não tem mais distância. Estão entendendo? Tem intimidade. Eu não vou ficar barganhando. Olha que filho bom que eu sou, né, Deus? Você tem que me abençoar. Isso é barganha. Nessa ideia de barganha, o que acontece quando um cristão começa a sofrer doença, crise financeira e problema no casamento? Se afasta de Deus, porque a mentalidade dele está aqui, está barganhando com Deus. A gente tem que ter a mentalidade de Jó, Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Vocês estão entendendo? Porque não é o que Deus me dá que vai fazer com que eu seja obediente ou não. É o que Ele já fez, na verdade. Por isso o espírito de gratidão, dízimo, né? Medo. Medo de perder o emprego. Medo de não ser bem-sucedido. Ah, minha gente, a gente devia se desprender disso. E ter um coração generoso. Generoso mesmo. A gente dá o que sobra. E quando sobra, né? E não é só financeiramente, muitas vezes é nosso dinheiro. Deus diz, me põe em primeiro lugar. E aí a gente vai desenvolver um coração generoso. Essa é a verdade do Evangelho. Né? Não atrelada ao medo, à obediência. Ela não passa a ser mais obrigação, privilégio. Eu sempre falo isso, né? Sempre, a maioria das vezes, quando nós estamos nos reunindo aqui, com a turma que está servindo, digo, gente, é um privilégio. É um privilégio a gente poder servir ao Senhor. Né? E aí você vai entender quando você está líder de célula, líder de ministério, tá? Ou quando você servir, né? Se você não está envolvido em nenhum ministério, você serve também sua família, né? As outras pessoas dando bom testemunho, você não vai ter peso, você vai ter alegria. Tá? Porque isso corresponde ao que Jesus já fez. Não é um peso, não vai ser pressão, mas convicção de um chamado. Quando eu entendo isso, eu começo a servir com alegria. A mudança ela é completa, né? O serviço, ele não é mais trabalho, gente. Ele é o quê? Para que Deus chamou? Tu acha que Deus libertou a gente da escravidão para dar mais um trabalho? Ele liberta a gente para nos dar um propósito de vida. E aí tu pensa, o cara que está com a mentalidade no trabalho, ele vai ser ativista e vai viver o quê? Cansado. A igreja, meu Deus, é um peso. Tudo que eu faço não é que está sempre murmurando, reclamando, porque ele é ativista e ele não entendeu que Deus deu um propósito por meio de um chamado e aqui ocorre a renovação espiritual. Achei muito legal que agora há pouco tempo, né, estava conversando com o Alberto e a Marlene, né, a alegria deles de poder servir. Aí tu chega aqui de manhã, tá eles lá felizes te recebendo, com o café pronto. E a Marlene disse, Diogo, eu trouxe umas bolachinhas, né? Ela pediu se ela podia trazer umas bolachas, né? Umas bolachinhas mais doces para as crianças. Eu disse, olha, Marlene, se tu trouxer uma para mim, né? Eu cheguei, a primeira coisa que ela falou, a tua bolacha tá aí. Tá vendo? Alegria, propósito. Gente, conversei com o Caleb e com a Tuíse sexta-feira, falando sobre questões do ministério infantil, a alegria deles entender que o quê? Que não foi o pastor chamando eles, ou o pastor colocando eles contra a parede, ó, precisamos aí de líderes no ministério infantil. Eles entenderam que o chamado, e o Caleb Atuiz até usou essa expressão, né? Que a gente entendeu que agora Deus está chamando a gente para esse momento. É Deus chamando. Sábado à tarde, equipe do louvor aqui se reunindo, sábado à tarde, gente. Calor lá, né? A praça cheia, podia até se enganar, né? A reunião não é na praça lá. O Parque dos Pinheiros, né? E o pessoal aqui falando, porque entendeu isso, entendeu o propósito, entendeu o chamado.
Por que você é obediente a Deus? Por que a gente obedece a Deus? Qual é a nossa motivação, né? Devia ser sempre o que Deus já fez. E o que vier é lucro. Se estiver chovendo, eu vou ser obediente. Se tiver sol, eu vou ser obediente. Se não tiver tão boas coisas lá em casa, eu vou ser obediente. Tu se desprende das coisas externas. E aí a gente não olha mais o que está acontecendo aqui. A gente olha o que Deus fez. A direção da minha obediência é sempre Deus. Porque senão, quando eu chutar uma pedra, com o meu dedinho do pé, eu vou reclamar com Deus. E eu vou dizer, Deus, tu não me ama. Porque eu chutei a pedra lá. Quando você falha, gente. Desculpa, santidade, tá? Esforço para merecer, resposta de amor, culpa constante, arrependimento restaurador e perfeccionismo ou dependência da graça. Né? Como saber a sua motivação? Quando você falha. Quando a gente peca, qual é a sua atitude? Atitude de Adão e Eva? Você corre, se esconde. O pecado gerou uma coisa gravíssima. Qual a primeira atitude de Adão e Eva? Se esconderam de Deus. E hoje nós vivemos escondidos de Deus, né? A gente peca e, ai meu Deus, que vergonha. Quando a nossa mentalidade ela está baseada no que eu posso fazer para agradar a Deus e não, vou ficar com medo. Quando Jesus foi crucificado, o que aconteceu no templo? O véu se rasgou, né? Eu não preciso mais me esconder de Deus ou algo que separa a gente de Deus, né? Você sente arrependimento ou desespero? O desespero faz a gente nem pensar direito, né? Ou o medo, a gente se afasta. O arrependimento, ele parte do princípio que eu preciso pedir perdão. E para pedir perdão, eu preciso relacionamento. Eu não posso pedir perdão para a parede, né? Eu tenho que pedir perdão para Deus. E para você pedir perdão para Deus, você tem que se relacionar com Deus, não fugir, né? Quando você serve, peso ou alegria? Gente, a maior alegria que Deus deu é a gente ter a oportunidade de servir. A oportunidade de fazer parte. É isso que o Vanderlei falou no final da prestação de contas aí. É a gente fazer parte de algo maior. Né? Você sente medo, punição ou desejo de agradar? Né? Que Deus possa nos conduzir para o entendimento da obediência. Porque senão nós nos tornamos legalistas e voltamos a ser escravo. Né? Filhos eram, mas continuam filhos. Né? Quando escravo era, o que surge? Medo. Medo de apanhar, né? Filhos continuam filhos. Baixa a tua cabeça. Fecha teus olhos. Deus, Ele nos dá um novo modo de viver, né? A gente não obedece para escapar da condenação. A gente obedece porque já foi pago, já foi feito. A gente é amado. A cruz, ela não apenas perdoa, mas ela vai redefinir a nossa motivação de vida, propósito, chamado. Então, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos livrar da obediência motivada pelo medo. Ensina a gente a obedecer como filhos amados, Pai. Nós tenhamos esse entendimento que a nossa obediência, a nossa motivação de fazer parte, de participar, seja contribuir financeiramente, seja servindo nos ministérios, participando na celebração, na célula, dando testemunho na nossa vida, que isso seja motivado não por um legalismo frio, mas por um espírito vivo,
para alguém que entendeu o que o Senhor fez por nós, e a ceia nos lembra disso, e que por meio disso a gente possa viver apaixonado pelo Senhor e liberto de qualquer medo, de qualquer ativismo, de qualquer pressão. Nos dá essa sensibilidade para que a gente encontre, Pai, debaixo aí de algumas camadas, a verdadeira obediência pelo amor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que nós possamos colocar essa mensagem rapidinha, mas no nosso coração. Deus nos chamou para uma obediência em amor. Amém? Uma semana abençoada aí para nós.